Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Olá, família! Estamos começando mais um culto de oração e libertação e eu tenho aqui o privilégio de poder compartilhar a palavra do Senhor com você. Espero que o Espírito Santo possa falar muito com você, assim como ele tem falado comigo através dessa palavra. E o que eu queria trazer para a gente aqui meditar é: depois que eu peco, eu... Três pontinhos. O que você faz? Pensa, vou te dar aí uns segundinhos para você pensar. O que você faz depois de pecar? Quais são as suas atitudes, os seus pensamentos, hein? Cada um reage de um jeito, mas geralmente a gente aí que herdou aí a sementinha de Adão, a gente é muito parecido com ele e é isso que eu quero trazer aqui pra gente. Para isso, vamos então em Gênesis, no capítulo 3, a partir do verso 6. Aqui é o momento onde eles já cometeram o pecado, já comeram o fruto, e assim a Bíblia segue. Diz assim, ó: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Aqui eu já queria separar três palavrinhas e você vai ver que se identificam muito com as nossas vidas. Primeiro de tudo, a primeira, na verdade, três partezinhas, não é palavrinha, mas quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, era atraente aos olhos e, além disso, desejável. Não é assim que muitas vezes o pecado se apresenta pra gente? Parece agradável, parece uma boa ideia. Afinal de contas, e aí a gente começa a arrumar desculpa. É atraente aos olhos, aquilo te atrai. Você tem, que leva à terceira parte, a terceira palavra, que é desejável. Você olha, você cobiça. Não é assim o pecado nas nossas vidas até hoje? Olha só, isso lá com Adão e Eva, lá naquela época. Então olha só, parecia agradável, parecia uma boa ideia, atraente aos olhos e desejável. O texto continua dizendo: os olhos, depois de eles terem comido do fruto, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. E olha só a primeira atitude que Adão e Eva tomam depois de cometer o primeiro pecado. Olha só a atitude. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ou seja, ali para fazer ali a sua saia ou a sua bermuda, Para quê? Para proteger aquilo lá, esconder aquilo que lhe traz vergonha. Nossa, meu Deus, estamos nus, vamos esconder, a gente não pode ficar assim, que vergonha. Então, muitas até pessoas dizem, esconder as suas vergonhas. E não é assim com a gente? A gente, quando comete o pecado, a gente tenta de todo jeito esconder essa vergonha, apagando o histórico da internet, excluindo fotos, coisas desse tipo. A gente tenta encobrir, a gente tenta se livrar dessa vergonha, não é verdade? Olha só como Adão e Eva, depois que eles cometeram o pecado que eles fizeram, é muito parecido com aquilo que a gente também faz. Continuando aqui, ouvindo o homem e a sua mulher os passos de Deus, dos passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. E aqui é muito importante. Adão e Eva ouviram Deus andando, ele se aproximando. Por quê? Porque Deus ele vinha se relacionar com Adão e Eva. Então, quando eles ouviram o som daquele, opa, Deus está vindo querer se relacionar com a gente, o que eles fizeram? Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. A segunda atitude, a primeira é cobrir-se, cobrir a vergonha ali. A segunda é esconder. De repente, depois de cometer um pecado, você fala: eu nem vou no culto hoje, nem vou aparecer no Zoom, hoje não vai dar, nem vou participar da pequena família hoje, eu vou dar uma desculpa, falar que minha internet não está funcionando, Vou dar uma desculpa porque
Eu acabei de cometer um pecado, então o que eu vou fazer? Eu vou me esconder. Meu Deus, olha aqui, ó. Chegou o WhatsApp do pastor Paulo Friso, chegou o WhatsApp do pastor Nelson, do pastor Paulo Oliveira. Meu Deus, pastor Isaac me mandou uma mensagem de áudio. Misericórdia, eu nem vou ver. Aí não aparece os 2 checkzinhos lá para ele e eu vou falar depois que eu não consegui ver. Ou o tempo, a correria, pastor, não consegui. O que eu vou fazer? Eu vou me esconder. Me esconder. É exatamente aquilo que Adão e Eva fizeram depois de cometer o pecado. Olha só como é parecido com a gente. E aí continua o texto. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Deus, Ele nos chama, porque Ele quer ter esse relacionamento conosco. Ele deseja ter esse relacionamento conosco. Você acha que Deus não sabia onde Adão e Eva estavam escondidos? Você acha que Deus perguntou, nossa, realmente eu não sei onde eles estão, então eu vou perguntar, onde está você? É claro que não, mas é porque Deus quer ouvir a nossa confissão. Ele quer ouvir da sua boca onde você está. Onde você está? Será que você armou a sua tenda distante da presença de Deus? Onde o seu coração está? Onde está agora o seu coração? A palavra de Deus diz que é onde está o seu tesouro, ali está também o teu coração. Onde está o seu coração? Será que está distante a ponto de tentando se esconder, de se encobrir, de esconder as coisas de Deus, sabe, camuflar as coisas? Será que nós estamos assim? Deus está chamando a você e a mim. E nós temos que ouvir a sua voz. Como a Bíblia diz, quando ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Continuando o texto. E Adão, no caso, e ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Adão ficou com medo de Deus. Olha que coisa louca. Primeiro ele tentou cobrir-se, depois ele se escondeu e depois ele ficou com medo. Ai meu Deus, e agora eu pequei e Deus não gosta mais de mim, Deus não me ama mais, Deus vai olhar para mim e com a cara brava, Ele está escondido atrás da nuvem com a raio na mão querendo jogar em mim, eu estou excluído do céu, misericórdia. E vem aquele medo, mas só tem medo quem não conhece o Pai. Quem não tem esse entendimento de que Deus é um Deus de amor que perdoa, que chama, que quer saber, quer ouvir a nossa voz, onde está você, onde está o seu coração? Ele quer ouvir o seu arrependimento. Onde está o seu coração? Jesus, meu coração está nesse pecado, meu coração tem se voltado para isso, meu coração tem se voltado para aquilo, e não medo. E às vezes a gente tem medo de Deus. Às vezes a gente tenta, né, se esconder, como ele fala aqui. E continuando, e Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi de comer? Ou seja, você transgrediu uma palavra que eu te dei? É como se ele falasse, você foi contrário ao que a Bíblia diz? Por acaso você fez isso? Se você fez, então se arrependa. Mas sabe, olha só, a outra coisa que Adão faz. Primeiro, ele cobriu-se. Segundo, se escondeu. Depois, teve medo. E a quarta, sabe o que? Olha como Adão é cara de pau. Ele diz assim, ó. Disse o homem, foi a mulher que me destes por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Olha que cara de pau é esse Adão. Olha que cara de pau somos nós. Porque nós temos a semente de Adão e muitas vezes a gente faz isso. O que Adão está fazendo aqui? Ele está trazendo desculpas, se desculpando, tentando se desfazer. O que ele disse aqui? Ó, foi a mulher que me destes por companheira, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. O que ele está dizendo? Vou traduzir para você. Deus, eu estava tranquilo aqui. O Senhor me criou maravilhosamente bem, eu comia das árvores, brincava com os bichos, dei um nome para os bichos, estava tudo na santa paz do Senhor. Mas aí o Senhor falou, não é bom que o homem esteja só. Ideia minha? Não, foi tua.
Aí essa mulher que o Senhor me deu, tá entendendo o que Adão tá fazendo? Tá entendendo? Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ou seja, a culpa não é minha não, Deus. É essa mulher que o Senhor me deu. Ou a culpa é tua, ou a culpa é da mulher. Minha não é. Entendeu? Muitas vezes a gente faz essa mesma coisa. A gente tenta dar desculpas. A gente transfere culpa. A gente fala que, não, essa culpa não é minha, mas eu fiz isso porque afinal de contas, aquilo lá, as contas estavam apertando, eu precisei, dar aquela, surrupiada, eu precisei dar aquela enganada, eu precisei assistir aquilo porque afinal de contas, olha aí, eu tô solteiro tanto tempo, poxa, eu não resisti, aí, os hormônios, sabe como é? E a gente dá desculpas e desculpas e mais desculpas. Sendo que a própria palavra de Deus também diz que Ele não nos deixa ser tentado a ponto de não conseguir vencer aquilo. Então, olha só o que Adão faz. É a mesma coisa que muitas vezes nós fazemos. E como a gente vence o pecado? O que a gente tem que fazer depois de cometer o pecado? 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessardes os vossos pecados, Deus, Jesus, que é fiel e justo, vos perdoará de todo pecado e vai purificar de toda a iniquidade. Ele não só vai te perdoar daquele pecado, mas Ele vai limpar para que você não tenha mais aquele desejo para cometer novamente aquele pecado. Olha que coisa preciosa. E também em Efésios capítulo 5, verso 18, um texto você conhece, tenho certeza, diz: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Depois de cometer o pecado, o que nós devemos fazer é nos arrepender. Senhor, olha, me perdoa. Eu errei, cometi esse pecado, o meu coração está distante. É como se Deus perguntasse para a gente, onde você está? E a gente vai até Ele em lágrimas e em arrependimento e fala: Jesus, eu pequei contra o Senhor, me perdoa, meu coração estava distante do Senhor, estava longe, me desculpa, eu não queria fazer isso, se arrepende. E o segundo passo é se encher do Espírito. Adão e Eva, eles deixaram aquilo que eles faziam antes, que era se relacionar com Deus. Deus estava indo lá e chamou por eles. Deus está nos chamando dia após dia para ter esse relacionamento precioso com Ele. Para que a gente viva uma vida verdadeira. Para que a gente não precise ir até a igreja e usar máscaras. Sabe, aquele sorriso amarelo, a paz do Senhor, irmão. Mas lá dentro, o coração sujo, distante de Deus. De repente a gente acaba virando apenas religiosos, frequentando a igreja, mas o coração distante. É como o próprio Jesus disse: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Onde está o nosso coração? É o momento de nos arrependermos. Depois de um pecado, nos arrependermos genuinamente, buscarmos esse arrependimento vindo do Espírito Santo e então nos esvaziarmos para que Ele nos encha. À medida que Ele... É como um copo de água. Imagina um copo de água suja. Você pega um copo de água suja e vai derramando água limpa e cristalina. A água suja vai transbordando para fora, vai transbordando, mas é tanta água que ele se torna limpo. É assim que nós devemos fazer. Buscar o Espírito Santo, essas águas vindas dele, através da comunhão com os irmãos. Inclusive, eu até gravei um vídeo aqui no próprio culto de oração e aqui pra gente, que é como caminhar em santidade. Eu falo bastante sobre isso, sobre se encher do Espírito, como se encher do Espírito Santo. E aí nós vamos caminhar sem falsidade, sem máscaras, sem fingir algo que nós não somos, porque aquilo que somos é proveniente do nosso coração e não de uma interpretação, entende? Não é interpretação, mas sim coração. E é isso que Deus está interessado em nossas vidas. Que a gente não se esconda dele, que a gente não encubra as coisas dele, que a gente não tenha medo dele, que a gente não tente dar desculpa, transferir responsabilidades, colocar a culpa nos outros e não em nós mesmos, mas nós nos arrependermos. Ultimamente nós temos vivido numa pandemia e, pela saúde, é recomendado
nós sairmos de casa com máscara. E saia sempre de máscara mesmo, para se proteger. Mas sendo cristão, nunca saia de casa com máscara. Nem na sua própria casa use ela. Seja livre em Cristo Jesus. Se relacione com Ele, se encha do Espírito Santo e você vai ter uma vida transbordante da graça e do amor de Deus. E as pessoas vão olhar para você e falar, eu quero isso. Então você transborda sobre a vida das pessoas também. Então, seja cheio do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe muito a vida de cada um de nós. Vamos orar? Vamos agora reservar esse momento em oração. Senhor Deus, precioso Pai, nós estamos vindo agora diante do Senhor. Primeiro de tudo, nós queremos, Pai, confessar o nosso pecado. E aqui, meu querido irmão, eu queria te dar um tempinho para você confessar o seu pecado. Dá um pause, aproveita, a gente está na tecnologia. Dá uma pausa agora nesse vídeo e confessa o seu pecado. Senhor, confessamos os nossos pecados. Perdoa-nos, lava-nos com teu sangue, purifica o nosso coração. Nós não queremos interpretar a vida de cristão, mas nós queremos viver a vida de um cristão genuíno que te ama, Paizinho. Nós queremos que o nosso coração seja cheio, transbordante do Senhor. Queremos viver, andar em espírito, assim como a tua palavra diz em Gálatas capítulo 5, verso 16. Andar em espírito e não cumprir os desejos da carne. Nós queremos ter um coração como o coração de Davi, que era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Nós queremos ter o teu coração, Pai, para andar em liberdade, sem máscaras, mas sendo uma família unida, livre, que te ama com todo o coração. Obrigado, Pai, porque nós cremos pela fé que somos justificados através do teu precioso sangue derramado na cruz. E é nessa palavra que nós cremos e depositamos a nossa alma para receber de ti o perdão, a graça e a misericórdia que só Jesus pode nos dar, fazendo-nos então livres, verdadeiramente livres, porque conhecemos a verdade e essa verdade então nos liberta e nos dá uma vida santa, justa e que glorifica ao Pai, quer coma, quer beba ou quer faça qualquer outra coisa, tudo é para a tua glória. Nós oramos e te agradecemos, Senhor, por isso, pelo teu perdão, pela tua graça, pelo teu amor sobre nós, como irmãos, como família. Nós te amamos, Paizinho. Oramos no santo e precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, querido. Que Deus abençoe muito a sua vida. Poderosamente, você seja cheio da unção de Deus. Até mais, nos vemos então num próximo vídeo. Deus te abençoe e tchau, tchau.